De volta ao Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. A reprise do Conexão Potiguar, você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber Marcos Fernandes, que é diretor do executivo do MG Group. Ele vem falar um pouco aqui sobre crédito consignado. O que é isso? Vamos entender um pouco o que é crédito consignado rotativo, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Pinto. Prazer recebê-lo aqui. Nos explique o que é crédito consignado, qual a diferença do rotativo para o pessoal. Muito bem. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com você. Prazer recebê-lo. Tendo a oportunidade aqui de esclarecer algumas dúvidas que a população sempre tem quando se trata de endividamento, de empréstimos, de crédito pessoal, né? Não só de crédito pessoal, mas também de crédito rotativo. Bom, com relação às diferenças, no país hoje nós só temos aí, eu só considero que a gente tem hoje duas modalidades de crédito, o pessoal e o rotativo. Né? Vamos às diferenças. As diferenças. No rotativo é aquele endividamento que você faz e que no dia do pagamento você pode majorar ele ou diferir ele em um ou outro prazo e pagar ele de forma parcelada. Você não comprou parcelado, mas você tem a opção de no pagamento pagar um mínimo. Cartão de crédito, por exemplo, é um rotativo. Você compra, a fatura vem e você decide se vai pagar ou não a fatura ou se vai pagar o mínimo e majorar o resto do pagamento para uma outra fatura, para a próxima fatura. Esse é um crédito rotativo. Geralmente, esses créditos, eles têm taxas de juros bem mais altas. Em média, hoje, a taxa de juros do cartão de crédito está em torno de 459% ao ano. É o mais alto do mundo, né? É o mais alto do mundo e é o mais alto, acredito que dos últimos 100 anos, no Brasil, né? E isso em decorrência dos constantes juros que essas modalidades de crédito vêm sofrendo no país, em decorrência do cenário que nós estamos passando atualmente, né? Mas antes da crise já era juro, já era o maior do mundo. Só que nós temos uma taxa Selic mais baixa, em torno de 6%. Hoje a gente tem uma taxa Selic de 14,25%, né? IOF piorou. Para você ter uma ideia, esse ano nós já tivemos 4 ou 5 aumento nessa taxa de juros e isso foi a 19ª ou a 20ª consecutiva no último ano. Então já houve no último ano, no decorrer desse período aí, 19 ou 20 vezes a elevação dessa taxa de juros. Então isso deixou o crédito rotativo como uma modalidade, do meu ponto de vista, inviável, né? Às vezes o usuário de cartão de crédito ele não entende que ele vê lá uma taxa de juros, eu vou pagar 12,5 no mínimo. Ele não vai pagar 12,5, porque nós temos nessa operação que a gente chama de CET, que é custo efetivo total. Se você pegar o custo efetivo total quando você vai para o mínimo do cartão de crédito, você vai pagar em torno de médio aí, porque oscila de bandeira para bandeira, de instituição para instituição, você vai pagar em média 400% ao ano. Isso aí, essa questão de pagar o mínimo no cartão de crédito é uma grande armadilha, né? Você achar que você não tem consciência desse percentual que está pagando. A maioria das pessoas parece que não tem. Dê um exemplo aí. Em off eu disse aqui a você que a primeira coisa que nós temos que dizer para a população ou para aqueles que fazem endividamento através de empréstimo é que todo endividamento ele tem que ser consciente. O que é um endividamento consciente? É um endividamento com controle, com educação financeira. E o que é isso, Marcos Fredson? É você, antes de adquirir uma dívida ou um empréstimo, fazer as contas e analisar de que forma isso vai impactar no final do mês do seu recebimento. Talvez fazer uma simulação seria um bom caminho? O caminho é a simulação. Antes, a empresa, por exemplo, no caso a sua empresa, a MG Group, ela oferece essa possibilidade do cliente, eu chego lá e quero fazer, digamos, um crédito rotativo. É oferecida essa possibilidade de fazer, eu quero R$500, então vou pagar em 10 vezes, de fazer essa simulação e a pessoa saber como é que vai pagar cada mês? É possível, claro, é possível. O que acontece hoje, Pinto Júnior, que também é muito errado, é assim, eu vou fazer um empréstimo pessoal rotativo, consignado
ou para financiar um veículo, ou para comprar um imóvel, e a pessoa fala assim, é um hábito muito errado do brasileiro, ele fala assim, eu quero uma prestação que caiba no meu bolso. Mas a prestação que caiba no bolso dele, ele precisa analisar o prazo que ele vai contratar essa prestação. E não só o mês em que ele está. E não só o mês. Quer dizer, o sentimento não deve ser imediatista, não. E sim até a última prestação. Eu vou dar um exemplo aqui. Se um tomador de empréstimo de crédito consignado, o crédito consignado, nós vamos ter outras oportunidades de explicar melhor. Ele tem taxas de juros de acordo com o convênio. Se eu empresto no convênio público, é uma taxa de juros. Quando se fala de Estado, Prefeitura, Servidor Público Federal, Forças Armadas, é uma taxa de juros. Essas taxas de juros, quem determina é o governo. Quem controla e quem fiscaliza é o Bacen, né? É o Banco Central. É taxa, prazo, valor que você vai emprestar com o teto máximo nos 30% que está na lei, que está na regulamentação do empréstimo. Então, tudo isso aí é feito através do monitoramento do governo. Se o cara for fazer, se um tomador de empréstimo, ele for fazer um empréstimo de R$2.000, um exemplo prático aqui, simulado que eu tenho de cabeça, R$2.000, se ele for pagar em 12 meses, ele vai pagar 12 prestações de R$196. Que dá quanto? No consignado, o custo efetivo dessa operação é de 31,04 ao ano. Você veja bem a diferença para um rotativo, que chega a 400% médio. Se for no cheque especial, chega a 320 médio. Se ele usar o cheque especial, então não é vantagem. Então, ele vai pagar 2.000, vai pagar 12 de 196, ele vai pagar R$2.330, R$2.334. Ele vai pagar R$334 em um ano. Se ele pegar esse mesmo valor em 72 meses, que é 6 anos, ele vai pagar R$4.300. Então ele vai pagar R$2.300 a mais. Aí ele só olhou a prestação no bolso. Aquilo que nós falamos aqui. Ele foi imediatista. Ele está pegando o mesmo valor. Ele está pegando, para pagar em um ano, está pagando R$300 de juros, mas se ele pegar em 6 anos, ele vai pagar R$2.300 de juros. Quer dizer, isso quando as pessoas compram carros em 5 anos, em 6 anos, elas necessariamente caem nessa esparrela. Lamentavelmente, eu posso lhe afirmar que a grande maioria. A grande maioria, existe inclusive campanhas que dizem assim, cabe no seu bolso. A prestação que cabe no seu bolso. Infelizmente, a maioria dos tomadores de crédito, de empréstimos, em qualquer modalidade aí, habitação, veículo, consignado, né, CDC, comércio, financeira, olha a prestação, não olha ao longo do tempo que ele vai pagar. Com certeza vai ter problema, ou agora ou mais na frente ele vai ter problema. E ele precisa estar consciente disso, né? Esse é o grande problema nosso, é a questão da educação financeira. Que me parece que as escolas agora, elas estão cuidando disso, as famílias, mas no passado, as pessoas da minha faixa etária não tiveram isso na escola e poucos tiveram na família, não tem essa noção, inclusive de fazer as contas, de fazer o planejamento financeiro, né? A curto, médio e longo prazo. Educação financeira. Você não tem essa matéria na escola, só se as escolas estiverem agora implantando. Eu já vejo na minha casa, a minha esposa tem uma planilha. Antigamente nós não víamos uma planilha para fazer gestão financeira da própria casa. Ou da própria casa. Hoje realmente existe já essa evolução, mas há muito para evoluir ainda. Perfeitamente. Marcos Fernandes, muitíssimo obrigado, da MG Group, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado, boa sorte. Prazer foi nosso. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e até mais.